Inicialmente, eu agradeço aí o convite formulado pelo Betinho, representando a casa. Muito feliz de estar aqui, vindo de São Pedro da Aldeia, de coração alegre, porque toda a casa espírita é um farol, é um posto avançado de luz na Terra, na definição de Emmanuel. Estamos vinculados aos nossos amores. Geralmente a gente associa a possibilidade de vir a um farol, a um posto de luz na Terra, como escola, como oficina, como oportunidade de iluminação, de encontro da paz e da tranquilidade que todos nós não só necessitamos, mas como é urgente o momento humano desse encontro consigo mesmo e com o divino em nós. Então, o assunto, ainda que se aproximando muito da ciência, e aí até para descontrair, eu acho que o Betinho poderia ter convidado um astrofísico, um físico, né? E não o Evaldo, que está na área da pedagogia, das humanas, né? Da gestão de relações pessoais. Mas como espírita, a gente acaba aceitando o desafio e tentando aproximar o valor desse estudo às nossas necessidades espirituais. É esse o esforço que eu vou fazer nesses 50 minutos. Mas é com gratidão pela oportunidade de aprendizado, porque, na verdade, um primeiro ponto é que somos todos aprendizes na grande escola. Então, isso aqui é um fragmento da escola que é o universo. Não vamos nem nos ater a uma visão de escola do planeta Terra. O planeta é uma fase da matrícula nossa do processo evolutivo. Emmanuel vai nos falar em A Caminho da Luz que as nossas lutas são redentoras. Ele fala isso naquele período, né, próximo a um processo doloroso de guerra, em obra na psicografia do Chico Xavier, nos dizendo que estar na Terra é uma bênção para esse nosso processo evolutivo. Mas, numa aproximação mais estrita ao tema, a gente tem que começar refletindo como tem sido a nossa relação com o divino. Então, não só pelas nossas experiências e vivências e acúmulos culturais de encarnações passadas que geram determinados atavismos, ou ainda que fruto de uma cultura judaico-cristã ocidental que marcadamente influenciou a nossa vivência na atualidade, com a ruptura por essa visão mais ampliada do Espiritismo, a gente ainda mantém uma relação tanto infantil com o divino. Prova disso, e quando eu falo a gente, no sentido de humanidade, os 7 bilhões de encarnados, sem falarmos aí do volume de desencarnados vinculados ao planeta. Então, na verdade, no conjunto, né, de espíritos vinculados ao corpo, a grande massa da população ainda estabelece uma relação muito primária, muito elementar, inclusive muitas vezes fazendo barganhas com Deus. Quando também apresentamos uma necessidade muito exacerbada de que alguém faça a intermediação com o divino. E aqui nenhuma crítica às religiões ainda dogmáticas, mas é a constatação do fato quando eu ainda dependo de um intermediário para me abençoar, para fazer o meu pedido a Deus. E aí quando a doutrina espírita, no século XIX, e à luz, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, e logo no começo, com toda essa lucidez, dizendo que é possível trabalhar o religare, e havia todo um momento de crise da relação da Igreja, né, com uma humanidade que se iluminava por conta do avanço da ciência, ainda que a ciência, nesses 200 anos, não tenha de todo, quase 200, dado conta de esclarecer todos os nossos conflitos, as nossas dúvidas, mas ela já avançou muito nesse período para se aproximar de um entendimento mais ampliado. Mas a atualidade do pensamento de Kardec vem nos provar de que muita coisa já possível de entendimento naquele século ao lermos o Livro dos Espíritos. E daí até a origem de determinadas críticas. Eu ouvi isso há pouco tempo de um pastor, né, a gente tem relações e amigos de diferentes denominações, que ele dizia que o senso comum, né, entre eles, em diferentes reuniões e conselhos, é de que há uma elitização do espiritismo por conta do nível de entendimento, até porque surge
com Rivaio, né? Aí depois Allan Kardec, no século XIX, na França, e que para as massas o Espiritismo se apresenta apenas para aqueles que estão intelectualizados. Quando, na verdade, a proposta é tão pura, é tão cristalina no seu nascedouro, e é só uma questão de como que a gente mergulha nessa interpretação, e esse é o meu esforço na noite de hoje. Quer dizer, de que forma que ao nos apropriarmos de informações, de conhecimentos espíritas na fonte, nós possamos trazer isso para um entendimento melhor da vida, do planeta, da matéria e das nossas relações. Então, rompendo essa ideia de que Deus, né, na figura muito mais materializada pelos dogmas, mas sim como, na definição, né, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele vai, com o seu hálito, né, e o verbo se fez carne, ele vai usar toda a sua força de criação e vai criar o espírito. E aí a gente vai pensar que o espírito, então, ele é obra direta do divino, né, de Deus. Ele cria o espírito como uma centelha. É a inteligência que vai ocupar o espaço do universo inteiro. Então, o primeiro ponto importante é que nós somos filhos de Deus. É um primeiro conceito básico muito importante. Eu sou filho de Deus. A Joana de Ângeles nos fala de que a nossa destinação é a plenitude. Então, na verdade, se a gente foi criado em algum momento simples e ignorante, a nossa destinação é a condição da perfeição. Mas ninguém aqui nessa sala é perfeito. A notícia que se tem de que o espírito mais evoluído, mais perfeito, foi Jesus Cristo que pisou no planeta. Então, todos nós temos a perfectibilidade em nós, mas não a perfeição. Então, ter a perfectibilidade é um elemento de segurança para nós, porque quando Raul Teixeira fala, numa palestra que a gente assistiu, de telefinalismo da vida, para dar sentido à vida, é justamente essa felicidade plena que a Joana fala, que todos estamos fadados à plenitude, todos, não há exceção. Isso rompe o dogma de que alguns de nossos irmãos ficarão pelo meio do caminho e que perecerão num inferno, né, como se não pudessem ter o processo de evolução, de libertação. Então, na verdade, esse conceito de perfectibilidade e de que todos estamos fadados à plenitude, chegaremos a ser anjo, uns mais cedo, outros mais atrasados, por escolhas, por uso do livre-arbítrio, mas esse fatalismo anima a nossa esperança, a nossa fé, a nossa certeza de transitar no mundo por 90 anos, por 100, com dor, sem dor, com doença, sem doença, mas impulsionado por um imã, né, que nos chama para o divino. E quando a gente se anestesia pelos sentidos no dia a dia, no comer, beber, dormir, ganhar dinheiro, e não ampliar o nível de consciência para fazer com que essa centelha se expanda em nós, é quando a gente se minimiza. A gente reduz a nossa condição de espírito ao humano transitório, que é o que é determinado muito pelas forças de um materialismo, de um consumismo, e que o Espiritismo veio matar a morte, matar o materialismo. Então, estudar o espírito como centelha, e que na origem simples e ignorante, vai chegar à condição de anjo, isso fortalece não a fé pela fé, mas a fé como certeza com base no conhecimento. Então, eu não creio em Deus por crer. Eu creio em Deus porque eu conheço pelo Espiritismo que esse Deus não é mais aquele que vai me castigar, não é aquele que vai me punir, é aquele que me ama, e o amor dele já é no meu nascedouro, talvez alguns milhões de anos. Mas aí, na verdade, quando Deus, ele, como inteligência suprema, causa primária, então ele, na verdade, preenche o universo. Deus é amor, como João nos define. Então nós estamos mergulhados no amor de Deus. Mas como que a célula mais distante do meu cérebro, lá no dedão do pé, eu posso imaginar
que no interior dessas células, a gente vai falar um pouco mais à frente, quando a gente imagina que ao comer um pedaço de rapadura, eu vou ter processos acontecendo que vão passar pelo digestório, vai para a corrente sanguínea, até banhar essa célula por membranas citoplasmáticas, que vão permitir que determinadas moléculas dessa composição energética, já filtradas nos processos digestórios, vão dar conta de chegar ao interior de uma mitocôndria para acumular moedas de adenosina trifosfato, que são as moedas energéticas, que quando eu não me alimento, eu tenho que buscar as minhas reservas. E lá estão elas à disposição. Só que isso está ocorrendo num mecanismo tão inconsciente nosso, e a gente pode então se assumir como vós sois deuses. Se da mesma forma que na origem, como espírito, nós não tínhamos ainda, como princípio inteligente, que é o período anterior à condição hominal e consciência do divino em nós estagiamos por um longo período, juntando o princípio inteligente, na origem divina, centelha divina, mas ainda não plenamente consciente, mas que precisou se juntar ao elemento material. Então a gente está falando da trindade, como está colocado muito bem no Livro dos Espíritos. Não a trindade na concepção dogmática de outras religiões, mas Deus, Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o elemento espiritual, que somos nós. Eu não sou um elemento material. O elemento material está a serviço dessa evolução. E em que momento, que num grau menor, porque Deus não nos criaria para o enfrentamento direto a esses desafios de gerenciar esse próprio universo de bilhões de células. Nós somos um universo em expansão. Eu sou gestor de toda essa organização biológica, mas como eu não sou apenas um ser biológico a serviço, emprestado a um espírito, na verdade esse espírito se manifesta no biológico usando o corpo para demonstrar inteligência. E aí tem uma questão que é poderíamos definir o espírito como inteligência, o espírito da verdade deixa claro. Qual é o cuidado aí? Quando a gente reduz o conceito de espírito, então, à inteligência, que vai gerenciar todo o biológico, que é esse corpo, a gente estaria reduzindo os atributos do espírito, que não são só da inteligência. A inteligência ela é uma base, e os espíritos vão nos falar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que haveria a necessidade, primeiro, de nós espíritos avançarmos na intelectualidade para a distinção do bem e do mal. Então, na verdade, marcadamente, o século XX é o século em que os espíritos vinculados ao planeta Terra conseguiram dar conta de um processo evolutivo do conhecimento. Nós evoluímos, principalmente nessas últimas 2 décadas, com a questão da revolução da microeletrônica, do acúmulo de informação, do tempo real em que se apropria do que está sendo produzido numa universidade ou no Japão, ou no Canadá, ou no Brasil. Então, esse volume de informação possibilita que esse espírito encarnado na Terra possa ampliar a sua capacidade de entender a vida, a medicina, as artes, entender o outro, entender a si mesmo, entender os ecossistemas, para que ele possa fazer uma intervenção melhor. Mas por que mesmo com tanta inteligência evoluída nesse período, nós ainda não conseguimos desenvolver, por exemplo, um amor a nós mesmos, ou amor a quem convive conosco e que nos incomoda, que nos irrita, em que nível que está a nossa capacidade de perdoar, ou se a gente está, como os filósofos atuais estão trazendo uma reflexão do correlato social, do impacto da tecnologia, de que, na verdade, quando alguém nos incomoda numa mínima coisa, a gente faz com o outro o que fazemos com os objetos. Na hora que um objeto quebra, eu substituo rapidamente. Então a gente vive um momento em que essa inteligência exacerbada gerou um homem um tanto vazio, de forma existencial, distante do divino. Ele sufoca o divino nele e vira um semideus do século XX
para dizer Senhor da vida, do mundo e faço o que quero. Aí a gente vai perceber, então, que nessa questão, então, que a gente não pode definir o espírito apenas como inteligência, e a inteligência é um atributo, porque numa analogia a um avião que decola, ele precisa ter as duas asas muito bem equilibradas. Isso é física, ou para quem é da área de aeronáutica, né? Então, o que nós fizemos foi desenvolver muito a asa da inteligência, e esse momento do século XXI é justamente ampliar os atributos do Espírito, a centelha divina em nós, que evoluiu na inteligência e que precisa agora evoluir em moralidade. E a cartilha da moralidade, ela está muito bem exemplificada há mais de 2000 anos. Então, na verdade, ela não está só na vivência do Cristo, deixando para a gente não só uma oratória de como amar, mas ele deixou um roteiro vivo de amar verdadeiramente ao outro, a si, à vida, ao planeta. A cartilha está lá. Mas como também já está em nós, porque como a gente já encarnou e reencarnou várias vezes, e tendo contato com os ensinamentos do Cristo, nós já temos em nós esses conhecimentos. E aí o que falta para que o Espírito se desenvolva com esses atributos? Ele falta sair do conceitual para o atitudinal, e isso é uma escolha de cada um de nós. Eu posso estar sabendo muito Espiritismo. Eu posso conhecer todas as leis do universo, como a página inicial ele recomenda. É necessário que a gente conheça as leis do universo. Também no estudo vai dizer, que logo no começo, que Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. E qual é a senha, então, para que um dia, como espírito, se eu vou não reencarnar sempre na Terra e vou ascender quando eu conseguir equilibrar inteligência e amor, sabedoria e moral, para poder eu ir num equilíbrio, me distanciando do mal que eu planto e, consequentemente, na lei de ação e reação, eu vou precisar ainda atrasar o meu processo para colher o que eu plantei, então a gente tem esses conhecimentos, mas o que os Espíritos têm alertado que mais do que a gente tentar entender mais coisas do divino, é aplicar o quanto do divino nós já sabemos hoje para sermos mais felizes, mais emancipados mentalmente, emocionalmente. Sermos gestores, de fato, da vida biológica, me amar mais, cuidar mais do meu arcabouço físico, independente de que idade que eu esteja, porque a gente está vendo crianças muito obesas aos 7, 8 anos, né? E, na verdade, a gente tem idosos que já vão exigir muito cuidado a partir dos seus 50, 60 anos, porque não tiveram um plano de cuidado ao físico, né? Aí tem vários conhecimentos da ciência, como da medicina e seus desdobramentos, para que a gente possa ter uma vida no planeta com mais qualidade, fazendo uso de todos esses conhecimentos. Então, tanto na infância ou numa idade mais avançada, eu preciso me assumir como gestor, como protagonista, ou da minha desgraça, ou da minha felicidade. E isso se aplica para a questão do outro lado, porque, na verdade, não é nem o outro lado, é aqui mesmo. Porque quando a gente deixa esse físico, aí a gente vai entender também que se eu sou centelha, espírito, e tenho um corpo para ser gestor, mas em determinado momento esse corpo não é mais meu. Ele vai ser devolvido à natureza, né? E aí me resta o quê? Um outro corpo, perispírito, né? E aí a gente vai perceber que na inteligência e no amor divino, ele cria um fluido cósmico universal que vai possibilitar essa intermediação, que vai possibilitar que a vida se manifeste para além do físico, até chegar a um ponto em que eu não dependa mais dessa matéria tão densa, e eu vou precisar ser gestor de outras matérias que se organizam de forma diferente daquela que eu registro nos 5 sentidos. Eu vou para um exemplo simples, talvez de experiência com crianças de 7, 8 anos, né? Quando a gente tem o gelo e bota o gelo na mão de uma criança, ele está ali palpando água, H2O, de uma forma em que ela está organizada por vários fatores, um deles temperatura, que
esses fatores possibilitaram que a água que ele vê líquida está ali palpável. Então, ele sente a temperatura, ele vê o cubo do gelo. Num processo seguinte, na temperatura natural, ela volta ao líquido. Mas numa etapa seguinte, eu consigo pegar aquele líquido e botar numa chaleira e deixar no fogo até que seque a chaleira. E aí a gente pergunta para a criança, essa água deixou de existir? Que até minutos atrás ela tinha a água em forma sólida na mão dela. E minutos depois ela viu uma fumacinha, um vapor d'água, que num primeiro momento esbranquiçado, mas que quanto mais se distancia daquela temperatura, ele vai conseguir perceber que aquela água se incorporou à atmosfera, como a gente tem aqui agora. O que seria da gente num ambiente sem água na atmosfera? Né? Há notícias de que quem vive em ambientes de baixa umidade vão encontrar muitas dificuldades de respiração, ressecamento das mucosas e tantas consequências. Eu estou dando esse exemplo simples de uma mudança de estado daquilo que se apresenta como a modificação da molécula primitiva, que se diz que não se modifica, sim, o fluido cósmico universal como base primária de desdobramento da organização, e não só na Terra, mas em todos os outros mundos e espaços entre os mundos, preenchido pelo fluido cósmico universal, e que estando regido, né, pelo pensamento inteligente, e aí que vem como que esse elemento se modifica para dar conta de atender às nossas necessidades. Então nós vamos encontrar diferentes formas de organização da matéria para atender às nossas necessidades, tanto no biológico, quanto no físico que se apresenta à nossa volta, como na própria estrutura do nosso perispírito. Há pessoas que se assustam, né? Espíritos que quando desencarnam, não tendo esse conhecimento, uma primeira dificuldade é ele perceber que com o pensamento dele, ele altera o fluido disponível para ele. Aí a gente volta, eu sou muito didático, né? Professor acaba sempre sendo dessa forma, no sentido de um didatismo primário. Quando você olha para um oleiro, né? Alguém já teve a oportunidade de ir numa olaria e ver a alegria que é o indivíduo que, ainda usando as suas forças físicas, mas também as suas habilidades, ele pega uma massa disforme de argila e que, fazendo todo um movimento e usando técnica, habilidades, ele consegue, em minutos após, a partir de um processo de elaboração mental, acionado pelos mecanismos que ele tem, já treinados com habilidade, fazer um vaso, por exemplo, uma tigela, né, e assim por diante. Imaginemos como espíritos, chegando no mundo espiritual e tendo a mente e à nossa disposição o fluido. E aí tem um fator importante que eu volto à questão da inteligência e da moral. Porque eu posso até entender de fluido, eu posso até entender que eu, fora do corpo, estando na esfera, em alguma região da Terra ou do universo, eu vou ter o fluido à minha disposição para manipular e fazer o que eu quiser, inclusive para dar caracterização quando eu me encontrar com alguém que eu estive numa encarnação no século XVII, até que ela possa me identificar, eu preciso trazer elementos que vão plasmar a minha vestimenta. A gente estuda isso no Espiritismo para facilitar o resgate de memória de quem está me reencontrando. Mas, Evaldo, eu não te conheço como Evaldo do século que nasceu em 64, mas eu estou tentando dificuldade. E aí o que eu faço? Eu vou lá manipular elementos, como o oleiro manipula a matéria disforme, eu começo a trabalhar mentalmente, eu tenho isso à disposição para fazer modificações e me apresentar até que o indivíduo me reconheça e aí a gente possa retornar à forma. São propriedades plásticas do perispírito, com o uso de matéria, porque o perispírito ele é formado de matéria, mas não da matéria que os nossos sentidos registram. É a quinta essenciada como os espíritos. E aqui a gente vai entender
que muitas coisas nós ainda não alcançamos, e Deus não permitiu a revelação, apesar de ter uma questão dizendo que a ciência, ainda que ela não revele, mas em determinado momento vários cientistas são desdobrados a notícias de muitas situações de evolução no campo da medicina, de solução de vários problemas, em que o problema, todos os cientistas de um determinado laboratório, esgotados por horas e horas de pesquisa, exauridos na força mental, na força física, foram para casa. E aí o momento em que Deus define, esse é o momento em que a ciência precisa romper com essa ignorância e aparecer, de repente, o antibiótico, ou a cura da AIDS, ou a cura, né, de algum tipo de doença, como há notícias de que algumas já existam. Mas aí vem um fator egóico humano, determinado por um capitalismo, que precisa vender remédios, quando há notícias de que muitas doenças já estariam com a possibilidade, juntando a capacidade de fé e pensamento nosso, em possibilitar mais saúde e equilíbrio no nosso organismo, talvez não numa cura total, mas reduzindo os efeitos de um câncer, por exemplo, que para determinada pessoa que vai para a cama de um hospital e com câncer, zangado, aborrecido, muito triste, angustiado, mal-humorado. E há experiências já científicas, uma universidade americana fez isso de 85 a 95, fazer o bem faz bem primeiro para quem faz o bem. Constatação científica, me perdoe, eu esqueci o nome da universidade no momento. Então, na verdade, quando uma ciência de 85 a 95 pesquisa 2.500 idosos americanos entre 50 e 70 anos, e formam dois grupos A e B, um de controle e o outro de experimentação. 1.250 do grupo A escolhem manter o padrão americano. Aposentados, 3 casas, viagens, passeios, bem resolvidos financeiramente e vivendo cada um da sua maneira, sem alteração alguma. Isso foi pesquisa durante 10 anos. O outro grupo aceita, repito, de 85 a 95, a dedicar 8 horas por semana como voluntários em alguma instituição que cuidasse de alguém sofrendo. E a pessoa ficou livre para escolher. Era o auge, né, do HIV, tinham pessoas com câncer. Então, essas 1.250 pessoas, elas escolheram, naquele momento, se sentir útil durante 8 horas para alguém que estivesse em sofrimento. Resultado da pesquisa, para eu encurtar a história, depois de 10 anos, todo o grupo que permaneceu o padrão consumista, materialista, maior taxa de problemas cardiovasculares, a maior taxa de morte por suicídio, depressão, problemas cardíacos, pessoas entre 50 e 70 anos. Esse grupo, então, adoeceu muito mais. E o outro grupo, que gerava uma série de substâncias, porque eles fizeram experiências com jovens, e aí a gente está falando do como que o espírito pode impactar na matéria. Isso que eu estou contando tem relação com o nosso estudo, porque, na verdade, quando vós sois deuses, eu sou espírito, estou em evolução, e toda uma matéria que Deus me oferta para eu ser pleno, para eu evoluir, e eu posso usar o cérebro, a minha inteligência, para manipular melhor fluidos, matéria mais sutil que a gente ainda vai entender melhor, mas a ciência já prova que mesmo a matéria mensurada, ponderada, como é o caso do grupo de jovens nessa mesma pesquisa, jovens de ensino médio, numa escola americana, com o padrão de filme de violência, de guerra, isso lá no mesmo período dessa pesquisa. A universidade chega e mede a taxa de imunoglobina A de todos os jovens. Cada jovem com a taxa de imunoglobina. Eles aceitaram participar da pesquisa e foram levados a uma sala de vídeo por 1 hora. O que eles foram assistir nesse vídeo? Não os filmes, as guerras. Eles colocaram um filme de 1 hora da Madre Teresa de Calcutá, cuidando das pessoas na rua,
fazendo caridade, com um fundo musical. E ao final de 1 hora, que num primeiro momento as reações naturais de jovens não querendo ver aquele filme, mas eles aceitaram ficar todo o tempo, e ao final de 1 hora, expostos ao filme do bem, do filme que mexia com uma série de baús da alma daqueles jovens, espíritos reencarnados na América, que a gente sabe que muitos transladados de uma Europa onde eles fracassaram, ou nas cruzadas, ou em outros períodos mesmo, né, que a gente não vai entrar em detalhes, mas que, na verdade, depois de 1 hora, todos eles voltaram à medição da taxa de imunoglobina. Uns mais, outros menos, mas todos, em 1 hora, produziram imunoglobina A, que está associada diretamente ao nosso sistema imunológico. Conclusão da pesquisa: estar com a mente, as emoções vinculadas ao bem, produz, e aí é o nosso cérebro que comandou esse processo interno, né, fazendo com que o próprio organismo gerasse mais saúde para si mesmo. Conclusão da pesquisa que o Espiritismo já nos fala há muito tempo. Fazer o bem faz bem a nós mesmos. Fora da caridade não há salvação. Olha a gama científica para provar que a gente precisa dimensionar a nossa vida para além de uma crença, apenas por crer que todo mundo crê, mas que eu possa dimensionar a crença no divino, nessa força do espírito que sou eu vinculado à matéria, emprestada, grosseira, mas que em determinado momento eu vou ter que deixá-la na Terra e vou continuar manipulando moléculas, eu vou continuar manipulando o fluido cósmico universal, que foi diferenciado para a gente, ele já foi modificado, com diversas formas à nossa disposição para que a gente possa gerar equilíbrio ou não. Então a gente precisa aqui, nessa 1h30 que ainda nos resta, para assustar vocês, se a gente pensa, né, acho que a gente já pode pular uns pontos para a gente ir concluindo. A gente já falou desses aspectos, me permitam só um ponto. E aí é um momento de leitura que eu fiz, acho que tem relação com isso que a gente está falando, porque se eu tenho a divindade, né, Deus é amor, é inteligência maior, nós somos filhos dele, inteligência, e que transitamos no mineral, no vegetal, no animal como princípio inteligente, demos um salto de evolução ao tomarmos consciência e assumirmos um corpo, e aí a fase hominal. Imaginemos que hoje, na condição de planeta de segunda categoria, prova e expiação, avançando para a terceira fase de regeneração, com inteligência mais desenvolvida, e por isso estudar, por isso conhecer, com certeza, sempre importante, mas de modo que a gente equilibre o amor e o sentimento para que a gente possa ser Deus, brilhe a vossa luz no sentido pleno, para ser melhor gestor, e aí talvez eu não tenha falado, o gestor de toda essa gama de conhecimento, do biológico em nós, mas principalmente das emoções, que é o problema, porque aí também o Evangelho vai nos ajudar, vocês podem fazer uma leitura complementar, que na verdade a gente precisa, o grande sentido da gente estar vivendo, tendo toda essa matéria à disposição do Espírito para que a gente evolua, é justamente essa possibilidade da gente sair do instinto. Quantos de nós não justificamos para a esposa, para o esposo, para o filho, eu agi assim porque estava de sangue quente. Se eu estagiei e estou muito mais perto da origem, né, porque aí na verdade a gente tem um cérebro trino, o quanto que a gente tem de animal em nós e que saindo do estado de consciência, a gente abandona o universo pleno, porque eu preciso usar toda a minha potencialidade, porque eu já estagiei lá no mineral, no vegetal, no animal, mas esse animal ainda perpassa porque eu tenho necessidade, pela lei de conservação, também do Livro dos Espíritos, e que nesse momento, por exemplo, como identificar em nós um estágio, por exemplo, do mineral? Então, inconscientemente aqui, está todo mundo respirando. São mecanismos que já foram incorporados a esse universo biológico
e que foi justamente o estágio de acoplagem do nosso princípio inteligente anterior ao espírito como princípio inteligente, à matéria que estagiou na organização das moléculas inorgânicas, por exemplo. E que hoje a gente está aqui nessa sala, num processo involuntário, respirando, e gases estão sendo trocados da saturação do gás carbônico no meu sangue, que precisa ir para a atmosfera. E da mesma forma que o oxigênio que as algas que estão lá na Praia do Forte produziram durante o dia, e o bafejo da brisa, porque há quem pense que só as árvores produzem oxigênio. Mais de 70% do oxigênio do planeta, há quem diga até que 90%, eles são produzidos pela camada de 100 metros na região dos trópicos, mais da incidência de sol, pelas microalgas, que são filhas de Deus, que são irmãs nossas, num estágio de evolução que a gente já passou. Existem princípios inteligentes lá, numa acoplagem desse princípio inteligente, há uma organização inferior, mas já estão trabalhando para a saúde, o equilíbrio, já fazem parte da organização da inteligência divina. Da mesma forma que a gente poderia dar milhões de exemplos aqui. Então, na hora que eu recebo o bafejo, vindo o oxigênio de milhões de algas que estão trabalhando na Praia do Forte, microalgas, naquela água, com a incidência do sol no processo de fotossíntese, e nessa sala eu me beneficio, trazendo para o sangue o oxigênio que eu preciso, e de forma em que eu não controle mais isso é reflexo de uma evolução que se deu quando, ainda princípio inteligente, eu estagiei no mineral, eu estagiei no vegetal. Um outro exemplo mais evoluído da questão do vegetal, o André Luiz fala que a gente tem um terraço, né, quando ele traz um conceito de mente, em que a gente transita muito no consciente. É como se fosse o térreo da nossa casa. Imaginemos uma casa com porão, térreo e um terraço aberto, sem telhado. E a gente transita muito no estado de vigília. Eu acordo, eu faço café, eu arrumo a cama, eu boto o filho para a escola, eu vou para o trabalho, eu dirijo. É o estado de vigília, de consciência. Só que a gente traz uma série de baús lá nas profundezas da alma, né? E aí a mente às vezes acaba trazendo isso de forma muito espontânea, quando a gente fica mais melancólico, mais triste. E a gente esquece de subir no terraço para fazer a conexão desse superconsciente, né, com o divino. E aí a gente vai se perdendo na perspectiva de que a gente é criação, eu sou obra, e eu preciso constantemente fazer o religare, mas não pelo rito religioso, mas pela transcendência de uma religiosidade que não me afasta e nem rompe a minha conexão com o divino. Então, na hora em que eu acordo e retomo a consciência de que eu integro tudo isso, eu vou estar interferindo na matéria para qualificar a matéria do planeta. Em síntese do que eu estou dizendo, eu dou conta de algumas questões mais à frente. Talvez os detalhes que vocês tenham necessidade das perguntas, o Betinho depois, ele já até fugiu. Ok, obrigado. Tem lá também, estava acompanhando ali. Obrigadinho. Então a gente tem 10 minutinhos, a gente vai tentar caminhar para a conclusão. Então, na verdade, o que eu estou colocando? Na hora em que eu me percebo espírito, em trânsito, viajante, próximo da origem, ainda com instintos, e eu estava falando, né, do quanto que a gente precisa usar a encarnação e todos esses recursos à disposição para evoluir do instinto para as emoções e das emoções para os sentimentos, eu me torno um ser integral, consciente da minha condição de filho, mas muito mais daquilo que o Pai espera que eu haja como ser inteligente e consciente no mundo. Só para me beneficiar? Não, porque na hora em que eu elevo esse estado de consciência, eu vou impactar nas moléculas, nas organizações, tanto da matéria bruta, porque eu vou impregnar a parede da minha casa de vibração que quem entra sente que naquela casa não há discórdia, as pessoas fazem o culto. A água da minha casa não é só o filtro magnetizado, falo a casa nossa,
Na hora em que eu me jogo, depois de um dia cansado, num chuveiro, eu posso estar tendo o contato da água, que é matéria, e que impressiona o meu sentido do tato, se está quente, se está fria. Mas eu, como espírita, e sabedor que existem fluidos à minha disposição, como modificações das moléculas do fluido primitivo, e que elas podem ser manipuladas pelo meu pensamento e pelo meu sentimento. Então, quando eu entro em casa, depois de um dia de trabalho e cansado, e se eu reduzo o chuveiro a apenas o ato de higiene física, eu ainda não alcancei a dimensão espírita de pensar que quando eu encerro uma reunião no Casa Espírita, eu posso magnetizar toda a minha caixa d'água e que com a constância dos pensamentos e as vibrações numa faixa de amor, de paz, de respeito, né, como as pessoas se relacionam, nós vamos constituindo universos, micro-universos, que vão trazer saúde para o físico, para a mente, para as emoções. Eu posso viver nesses universos não depois de morto, fisicamente, mas que eu posso, e essa é a proposta da doutrina espírita, como que eu consigo viver melhor, mais equilibrado. Um outro exemplo é como que eu altero a água quando ela passa no meu céu da boca, né? Olha a palavra como é que ela é tão forte. Porque eu tenho tão próximo os cristais da pineal, né? E aí há estudos hoje avançando para isso, e que na hora em que eu jogo um gole d'água, se eu tiver com ódio, essa água está entrando no organismo apenas para fazer a função de hidratação. Mas ela poderá também gerar vários problemas. Ela está contaminada pelo ódio que eu tive de alguém no trânsito naquele momento. Então, na verdade, o vós sois deuses, o quanto que, ainda num planeta de prova e expiação, ainda limitados a essa condição de encarnado com as nossas imperfeições, e que a gente não deve sofrer tanto, e nem ansiar ser anjo, ser perfeito da noite para o dia. A gente precisa tirar as máscaras e assumir a nossa humanidade, mas também não deixar de assumir que a gente pode ser melhor a cada dia, como o Chico Xavier nos diz. Ao outro eu dou o direito dele ser como é, mas a mim eu tenho que ter o dever de ser melhor a cada dia. E esse melhor a cada dia que o Chico coloca como dever, é nessa perspectiva de eu me apropriar das leis de amor que rege o universo. Eu estou mergulhado no amor do Pai. Eu estou conectado com Ele. E quando eu rompo essa conexão, eu desorganizo a vida biológica, as emoções da pessoa que está trabalhando comigo. Então eu posso ser um organizador do universo na linha do amor do Pai, ou eu posso ser aquele que desarranja, que desarmoniza a minha casa, a minha água, o meu banho, a minha mesa de alimentação, como eu estou comendo, como eu estou ingerindo a água, como eu estou dirigindo. Então, na verdade, a vida de relação nossa é necessária para que a gente possa dizer, eu já queria estar desencarnado, não quero mais viver nesse planeta. Mecanismos de fuga ainda de uma infantilidade nossa. Então, o quanto que nós temos à nossa disposição no universo, como a casa do Pai, que é infinito, são questões que estão aqui, ele obra permanentemente. E aí, para a gente encerrar mesmo, e aí com a leitura do André Luiz, é para a gente ficar com uma ideia. Se a gente saiu de um princípio inteligente, muito primário, né, muito ainda rudimentar, estagiando por milhões de anos nos reinos anteriores ao hominal, e se hoje Deus me confia esse universo de bilhões de células para eu cuidar da menor célula lá no dedão do pé, ou a minha mente que pode se expandir, o meu sentimento que pode se expandir, eu posso ser protagonista de uma outra história para o universo. Então, eu modifico o mundo, aí é o Divaldo e tantas outras obras, eu consigo fazer a diferença no mundo não mudando as pessoas. Os Espíritos têm nos alertado sobre isso. Não é o momento da cobrança de você querer ser o Sassamutema numa relação à nossa cultura. E isso está muito evidente agora no momento grave que o Brasil está passando. Marcadamente por uma cultura que vem do processo de colonização, em que alguém lá da coroa vai resolver os problemas.
No campo espiritual, na nossa infantilidade, a gente continua achando que os médiuns do céu, o passe que eu vou tomar, a reunião mediúnica vai dar conta de tudo em mim. Não, lê do engano. Então a gente precisa encerrar fazendo a leitura, me permitam, de um trecho pequeno, onde nós somos chamados por André Luiz, em um livro Evolução em Dois Mundos, cocriação em plano menor. Vós sois deuses. Então eu posso não dar conta de solucionar todos os problemas da sociedade, ou da minha família, ou do trabalho, ou do planeta. Mas de que forma que eu posso me utilizar de todas essas leis, esses conhecimentos, para colaborar com Deus para que um planeta evolua, né? E aí vem o processo até da ecologia espiritual. Cocriação em plano menor, em análogo alicerce, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo físio-psicossomático em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve, no microcosmo em que estagiam, sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Cabe-nos assinalar desse modo que, na essência, toda a matéria é energia tornada visível e que toda energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. E ele finaliza: compete-nos, pois, a notar que o fluido cósmico, ou o plasma divino, é a força em que todos vivemos nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Uberaba, 15 de janeiro de 1958, pela psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Gratidão a todos, gratidão à casa pela oportunidade de aprendizado e de trabalho espiritual. Muita paz a todos. Graças a Deus.